Quando o professor deve iniciar o aprendizado de partitura, leitura de partitura? Quer saber mais sobre? Logo depois da vinheta. A questão de iniciar a leitura de partitura é um assunto tanto polêmico dentro de todos os espaços no ensino-aprendizado de música, porque em muitos deles ainda há alguns hábitos conservatoriais de que só é possível aprender um instrumento musical com a leitura de partitura, com um nível de teoria da música básico. Em alguns outros espaços, como por exemplo aqui na EMJM, a gente entende de que não, a criança, o adolescente e o adulto, ela pode iniciar a tocar um instrumento musical sem saber absolutamente nada de teoria da música, como também de leitura de partitura. Essa discussão, inclusive, ela começou lá em 1935, com Shinichi Suzuki, que Suzuki é o método para violino e de outros instrumentos musicais mais utilizados do mundo até hoje. Ele trouxe a proposta de que a criança ela pode iniciar no instrumento musical, no caso com o violino, sem precisar ler partitura. Ele entendeu que a criança ela aprende a falar, se comunicar, só em observar e escutar as pessoas ao seu redor, que é o que ele chamou de língua materna. A criança ela aprende a língua materna, a língua do seu país, só escutando ao seu redor. E primeiro, como bem o Rubens Alves falava, a criança ela aprende a se comunicar, a se expressar, a falar, para somente com seus 6, 7 aninhos, inclusive quando a coordenação fina está madura, é que ela vem aprender a escrita. E por que com a música teria que ser diferente? Por que é que a gente precisa aprender uma leitura de partitura, ter noções básicas de teoria musical para aprender a tocar um instrumento? Então a gente joga isso para fora e nós vamos adotar a ideia, é importante adotarmos a ideia de que primeiro o aluno ele deve se maravilhar com o seu instrumento, tocar, se expressar, mexer com suas emoções, para depois, e se for necessário, uma leitura de partitura. Compreendido até aí? Então, quando a gente começa, por exemplo, com uma criança, é fundamental que ela se familiarize com o seu instrumento, na forma de pegar, na forma de tocar. Inclusive, a gente pode desenvolver aspectos técnicos daquele instrumento, com a criança aprendendo as músicas somente de ouvido. E aí, quando ela tiver aproximadamente 7, 8 anos, ou seja, depois da alfabetização, é que o cérebro dela já vai ter a caixinha aberta de como aprender uma nova linguagem. Afinal de contas, a leitura e a escrita de partitura é uma linguagem. O cérebro ele precisa olhar aqueles símbolos, decodificá-los, trazer para a tona do cérebro de maneira consciente, para que o aluno ele veja e saiba onde executar aquela nota no instrumento. Já pensou o processo? Então a gente precisa primeiro trazer esse aluno para o instrumento musical, para depois iniciar esse processo de leitura e escrita de partitura. No caso de adolescente, se ele tiver interesse de já aprender leitura de partitura, é massa, porque traz uma autonomia. Ele vai poder, por exemplo, baixar uma partitura na internet e começar a tocar por conta própria, somente tirando aquelas dúvidas com o professor. Mesmo caso do adulto. Apesar de que o adulto ele tem um pouco mais de dificuldade no sentido de tempo hábil de aprender essa nova linguagem. Então, nas 3 faixas etárias, criança, adolescente e adulto, é fundamental que ele já comece com o seu instrumento, tocando seu instrumento. Depois vocês vão analisar, vocês professores, vão analisar se já é o momento de iniciar a leitura de partitura, se já tem condições cognitivas e até de familiaridade com seu instrumento. E também analisem se vale a pena iniciar a leitura de partitura naquele aluno. Ele pode ficar 2, 3, 4 anos, um adolescente, um adulto, tocando apenas de ouvido, desenvolvendo bem o ouvido, para depois ter a leitura de partitura. Tia Ju, então, no caso do aluno que ele só quer tocar por hobby, no caso do aluno que ele está aprendendo só de ouvido, não precisa ensinar a leitura partitura. Então, é importante que ele tenha esse conhecimento, seja de leitura de partitura com pautas, pentagramas, ou seja, uma cifra, ou seja, uma tablatura. Porque, de fato, isso vai trazer uma certa autonomia e um conhecimento a mais para o aprendizado musical dele, o aprendizado técnico do instrumento dele. Mas, de novo, tem que ser uma conquista e um conteúdo introduzido de maneira tranquila, suave, sem ser uma obrigação no aprendizado daquele aluno. Entendido?
Quer saber mais sobre isso? Deixa aqui nos comentários, deixa o teu like aí, se inscreve porque eu tô sempre trazendo para vocês muito conteúdo massa a respeito da educação musical, não só para colegas da área, mas também para pais, outros profissionais de áreas que lidam com crianças, por exemplo, com adolescentes e com adultos também, ou seja, para todo mundo. É isso aí, gente. Até a próxima!